Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, uma análise das principais notícias do Flamengo, um dos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Novo orçamento Flamengo para 2025 prevê 1 bilhão e 300 de receita e 166 milhões para a contratação. A diretoria recalculou previsão feita pela sessão anterior e foi aprovada nessa semana. Vamos lá, vamos analisar isso. Na matéria, depois quem quiser ler, tá no portal GE, fala que o Alcaraz e jogador vai estar a receita para o Flamengo conseguiu 1 bilhão e 300, mas tem que caminhar dinheiro para o estádio. E esses 166 milhões que o Flamengo tem para contratação, se fosse da diretoria, trazia um jogador. Na reportagem também fala que esse valor pode aumentar com a venda do Wesley. Aí eu sou contra, acho que se vender o Wesley é o que o Porto falou, acho que o pensamento dele é ideal. Se o Real Madrid está contratando um jogador por 50 milhões de euros, 60 milhões de euros, esse é o valor que o Wesley vale. Aí sim, se vende um valor do mercado europeu, não mercado nacional por 20, 30 milhões desfaz jogador. O Wesley mostrou que ser um jogador de seleção, um jogador de alto nível e precisa ter tempo do Flamengo. Eu acho que ele tá com 21. Imagina estar aqui mais 4 anos, como o nível técnico dele vai estar. Ele vai estar muito mais bem preparado para as partidas que está hoje. Isso que eu penso, isso que eu analiso. Mas tem também outros fatores psicológicos, o cara não controlar a mente dele, pode se perder, mas eu creio que ele está bem assegurado, bem relacionado para que ele não se perca no mundo. Então, eu não vendei o S só se for nesse valor de 50, 60 milhões de euros que eu colocaria no mercado. 460 para mim poderia trazer um grande nome pro futebol, pro Flamengo. Aí a diretoria tem, junto com a comissão técnica, já a posição que está carente e trazer um grande jogador. O resto do jogador pode vir, como vai vir o caso do Jorginho, um jogador com fim de contrato, se renova, paga o salário dele e fica tudo numa boa. Então o Flamengo tem que ser muito sábio, gastar esses 160 milhões em contratação e também pegar a parte dessa receita para acelerar a questão do estádio, que vai ser uma coisa muito importante pro Flamengo. Vamos para a segunda reportagem. Danilo chama atenção para o público no jogo do Flamengo, é mais legal jogar com uma arca cheia. O zagueiro marca o primeiro gol com a camisa rubro-negra e tem ótima atuação na goleada. Essa é uma das sensações que eu estava buscando quando decidi voltar para o Brasil. Vamos lá para algumas questões dessa matéria. É muito legal ver o Tani marcando, que ia marcar, ganhando confiança, mas ele já mostrou que é um jogador acima da média para jogar no Flamengo. Marca cheio. Sim, eu sou a favor da diretoria, acho que o ingresso tá caro, tá? Mas essa renda ajuda demais você manter o salário de jogadores com outras rendas, claro, não é só essa. Então tem que colocar ingresso. Mas como pode o povão ir? Tem a campanha de sócio setor, acho tem que retornar, tornar mais visível. E jogos como esse contra a Juventude pode fazer uma ação social, alguma coisa que possa baratear o ingresso para rentas mais baratas. Isso aí também tem mecanismos que pode ser feito. Mas acho que a principal coisa é aumentar os sócios do setor. O Flamengo para ter meta de, se for colocar hoje, seja 70 ou 100 mil sócios do setor, para ter 200 mil sócios do torcedor e o Flamengo ir diminuindo o ingresso de 80 cai 20 reais, o Flamengo chegar a 200 mil sócios, se chegar a 300 mil cai para 40 reais o ingresso. Pode fazer campanhas assim, a qual seria mais lucrativo para o Flamengo associar. Mas eu sou a favor do Flamengo comprar ingresso caro, ter um elenco bom. Acho que esse elenco é um elenco caro, vitorioso. Então
para manter os salários em dias, essas coisas. Essa renda é muito bem-vinda. Porém, também, né, colocar outras questões, tipo jogos da juventude, início do Campeonato Brasileiro, não tem aquele chamamento que faz a torcida encher. A torcida encheu quarta vez quando a Libertadores, o Flamengo jogou muito mal e perdeu pro Córdoba. Isso aí também desanima o torcedor a comprar ingresso e encher o Maracanã. São coisas pequenas que também atrapalham demais essas coisas. E aquele jogo contra o Córdoba, os jogadores jogaram muito mal. Vamos mais uma notícia. PF se anima em voltar com curso após eleições e vê o Flamengo capaz de ter mais títulos no ano. Temos elenco. Fez como foi o discurso camisa 9 no vestiário depois da goleada de 6-0 sobre o Juventude. Sim, Pedro é um jogador, vai ser importantíssimo nesse jogo contra o Vasco. Teve entrando nos 20 minutos do segundo tempo, volta dos 20, e vai aumentar a qualidade técnica do Flamengo. Sim, a presença de área dele, se você vê nos 2 gols, é acima de qualquer outro jogador. Ter elenco perdão. O Flamengo vai poder fazer rodízio, como fez, descansou pro Henrique, colocou o Prato, que fez um gol. Isso aí se mostra. Tem o Juninho que tem entrado bem, pode ganhar confiança, então ele consegue ali rodar o elenco e tirar proveito de cada jogador, saber explorar a qualidade de cada jogador. Um tem característica diferente do outro. O Prato é mais driblador, vai para 1 contra 1. Pro Henrique é o flecha, é aquele cara de velocidade, que bom cabeceador. O Juninho é um cara que sabe fazer o pivô, sabe rodar de um lado para o outro, aproxima do jogador para você tabela. Bruno Henrique é um 9 clássico, finaliza bem, sabe driblar, a bola não queima no pé dele. Então ele vai, durante o ano, vai conseguir fazer esse rodízio, que faz, dependendo de cada time, montar uma estratégia diferente com a qualidade de jogadores que eles têm. É questão de saber explorar a qualidade e saber os pontos fracos do time adversário. Como após a notícia agora do portal Coluna do Fla, Felipe Luiz se encanta com o jogador do Flamengo e é vez. Difícil deixar fora. Cascando um pouquinho, mas vamos lá. É o Prata que ele tá falando, um jogador tem qualidades. Eu sou a favor, já vi isso no elenco, apesar de o Alba fazer uma grande partida. De La Cruz e Gerson fazer esse rodízio, acho que os dois têm uma característica muito boa, os dois têm uma qualidade de jogo muito boa, tá até para jogar os dois, dependendo do time adversário e também precisando vencer o jogo, tá para jogar com Gerson e De La Cruz, que aumentaria muito a qualidade de bola do Flamengo na saída de jogo. Mas o Alan atuou muito bem, depois que eu vou falar sobre o Alan. E abrir ali na ponta direita o espaço para o Prata jogar com Cebolinha e Michael pelo lado esquerdo. E outra coisa que eu estou vendo, o Michael tá para fazer um camisa 10 dele. Ele tá perdendo perdeu aquela qualidade de ser driblador e tá dando muito bons passes. Quando o Grêmio deu aquele passe que Arrascaeta fez o gol, apesar do desvio do zagueiro, depois ele tinha dado outro belo passe para o Arrascaeta que rolou para o Henrique, perdeu o tempo da bola. Nesse jogo contra o Juventude, o gol do Arrascaeta, ele fez uma grande jogada, tem um excelente passe. É um jogador que com a bola no pé não queima. Então, se aos poucos ir colocando ele como camisa 10, acho que o Michael vai pegar de jeito de ser um camisa 10. Mas isso aí deixa para outro momento. Então, falando sobre o Prata, ele pode jogar ali no lado direito, fazer com que Gerson e De La Cruz reveze. Um jogo entra com De La Cruz, outro jogo entra com Gerson como um volante com Eck por cá. Aí o
O Everton Araújo não tá à toa ainda do Pucama, aí espera a chegada do Jorginho, se vier mesmo, aí vai ter Jorginho ou que o Pucama vai ter dois volantes bons, com Gerson e De La Cruz como segundo volante, saindo pro jogo. Acho que vai ficar bem interessante se o Felipe Luiz pensar dessa maneira. Aí na ponte vai ter o Telacur, o Prata, o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, que pelo que diz na reportagem, imagina o Matheus Gonçalves jogando aberto pela ponta direita. Já a camisa 10 tem um Arrascaeta. E nesse jogo, o Juventude me empatou essa luz. Michael ser puxado para fazer um camisa 10, acho que poderia ser interessante, mas sem um trabalho a longo prazo para a transformação do jogador nessa característica. Mas para mim vai precisar contratar um camisa 10 para substituir o Arrascaeta. Mas aí é questão de Felipe Luiz no treinamento avaliar essas questões. Aí cabe somente a ele. O Flamengo tem dois desfalques para o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão. Um é o Vina e pela reportagem o Alex Santos também é um outro jogador que vai fazer falta. Então vai perder dois laterais esquerdos. Tem o Ayrton Lucas também. Eu achei que entrou muito bem nesse jogo de Juventude, substituindo o Alex Santos. A única coisa que tem que corrigir o Ayrton Lucas, na minha visão, que ele vai por dentro, ele vai como se fosse um volante para entrar da área. Claro que ele tem uma especialidade muito boa, que é o chute de fora da área, que poderia ser explorado explorado em composição de falta a longa distância. Ele tem um chute muito forte, muito bom, mas ele tem que fazer a corrida pela linha de fundo. Acho que seria melhor, porque quando o Michael Cebolinha pega a bola aí do lado esquerdo e você a costura por dentro para partir para o meio da área e dá a opção da linha de fundo para um cruzamento. Caso ele chame a marcação e a marcação toque para ele, ele vai ter esse passe para Ayrton Lucas e na linha de fundo. É algo que o Felipe Luiz tem que chamar a atenção do Ayrton Lucas em relação a isso. Mas é um bom jogador e tem o que é o Varela, que pode também fazer aquela função. Esse ano já atuou assim e jogou muito bem. Danilo manda recado para Verguete antes do jogo do Vasco. É lógico que ele estuda na entrevista, ele fala isso, assim, estuda o jogador do Vasco. Verguete é um jogador muito lutador, muito guerreiro, mas o Flamengo consegue, nos últimos jogos contra o Vasco, neutralizar o Vasco. Aí a bola não tem chegado muito boa pro Verguete e ele não constrói grande jogada. Então o Flamengo tem esse ganho aí nos últimos jogos neutralizar o Vasco. Espero que não neutralize amanhã também nesse jogo do Vasco. Amanhã o Vasco para jogo falo mais sobre isso. O Flamengo serve a preparação para o clássico contra o Vasco pelo Brasileirão. Vamos para a escalação aqui. Amanhã eu falo mais um pouquinho sobre isso. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Prata. A única coisa que eu sou contra ali, Bruno Henrique e Prata, eu creio que você precisa de um destro jogando pela esquerda para ter esse come por dentro, saindo da lateral, indo para a área, que um destro é melhor para fazer esse jogado que um canhoto. Vamos ver o que Felipe Luiz realmente resolveu. O X9 morreu no ninho, ninguém sabe direito qual é o time que ele põe em campo, ainda mais, como o Pedro falou, temos elenco, temos jogador de qualidade. Alex Zapalva, após volta à titularidade do Flamengo, estou me sentindo estranho. Então ele melhorou muito, jogou muito bem, eu creio, e ele é uma opção defensiva. Se o Flamengo vai ganhando o Vasco, precisar mais marcação, ele tira De La Cruz ou tira tira o De La Cruz, põe um ala, tem dois volantes de marcação para roubar a bola.
E a última comemoração, liderança e foco. Rossi ganha créditos com a torcida em meio à sequência de jogos do Flamengo. Mas assim, o que marcou no Rossi no Flamengo, acho que é aquela luta de sair do Boca Juniors e vir pro Flamengo. O cara foi para a Ábia, não quis bater o pé, que o Flamengo veio e mostrou a sua capacidade, apesar que o Flamengo tem na base ali Matheus Cunha e outro goleiro da base, acho que são o Vitor, gostei muito do Lucas também, o goleiro jogou a Libertadores esse ano, são goleiros muito bons, que não tem espaço porque Rossi dominou ali na área, e quando foi forçado, quando o Grêmio mostrou uma bela defesa que poucos goleiros conseguem fazer aquela defesa. Então eu termino hoje a análise Fala Comigo Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.